Educativa 96 FM e Jornal da Cidade, com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. E a partir de agora, a última entrevista da série com todos os candidatos à Prefeitura de Bauru. E além do rádio, você confere esse conteúdo também nas nossas redes sociais, no Facebook da 96 FM e também do Jornal da Cidade. Parceiros em mais uma prestação de serviço ao bauruense. Portanto, não deixe de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso às ideias e o que pensa cada candidato à Prefeitura de Bauru. Esta série de entrevistas também conta com o apoio em áudio e vídeo da Rogério Lopes TV. E para a sabatina, mais uma vez, o meu amigo e jornalista Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia ao Edu Avalone, nosso entrevistado de hoje, encerrando essa série de entrevistas, Rogério, e a todos os ouvintes da 96 FM. E lembrando que a ordem de entrevistas foi definida em sorteio prévio com a presença de todos os representantes dos partidos políticos e a gente encerra esta série de sabatinas hoje com a presença do candidato pelo Republicanos Edu Avalone, ele que tem como candidato a vice Moisés Rossi. Edu, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na 96. Bom dia, Ricardo, um grande prazer estar aqui, essa oportunidade democrática de poder conversar um pouco com a população de Bauru e expor nossas ideias aí para governar Bauru nos próximos 4 anos. E sempre com a mesma pergunta que a gente faz para todos os postulantes ao cargo do Executivo. Por que, Edu, você quer governar Bauru? Ricardo, eu acho que todo mundo sabe que eu venho de uma família de políticos, né? O meu tio-avô, Nicolinha, ele foi prefeito de Bauru e deputado estadual, e a política sempre esteve muito presente em minha vida. Mais para frente, eu acabei aí casando com a Fernanda, que é neta do Franciscato, e também a política voltou à minha vida de uma forma muito presente. Eu sempre tive em mente uma coisa, partir para a política de uma forma efetiva, como candidato, após realizado profissionalmente. Então, eu busquei primeiro me realizar profissionalmente para depois tentar ajudar de alguma forma a nossa cidade. Esse foi o meu objetivo, a política sempre esteve muito presente em minha vida. A cidade que a gente vive, a gente vai vendo a cidade não passar por bons momentos e a gente acha que deve, de alguma forma, estar contribuindo para o processo e buscar com que a cidade volte a desenvolver. Então, esse foi um dos grandes motivos, né? E a gente vem, ao longo do tempo também, nós vínhamos já fazendo um trabalho social muito forte pela Associação Sem Limites, nós vínhamos fazendo, e isso nos deixou muito próximo da comunidade e dos problemas vividos por ela. Então, estabelecer políticas públicas assertivas para poder ajudar essa população que tanto está sofrendo aqui em Bauru também é um dos motivos que nos faz buscar estar à frente do executivo da cidade para poder ajudar de alguma maneira. Candidato, temas importantes, relevantes, de grande importância para a gente começar a discutir aqui nesta sabatina. Eu começo com essa chuvinha fina que cai agora em Bauru. A previsão do IPMET é que chova neste final de semana. Provavelmente aí vai afastar um pouco o drama do bauruense com a crise hídrica, já que o Rio Batalha deve ter aí um respiro maior com essa chuva que chega à cidade. Mas a crise hídrica está aí e a qualquer momento ela pode voltar para o drama do bauruense. Então, nosso primeiro tema é a falta d'água. O bauruense só lembra da água quando falta na sua torneira e aí vira esse transtorno para todo o cidadão. Na sua gestão, caso o senhor seja eleito, além do Rio Batalha, além de perfurar poços, quais são as ideias pertinentes para esse problema aqui do município? Olha, a solução para o problema hídrico de Bauru, ele está no plano de águas. O plano de águas é de 2014, ele é um plano técnico que foi realizado e prevê todo o investimento que deve ser feito no município nos prazos de 20 anos. Então, aquele que estiver à frente, espero que seja eu,
nós daremos cumprimento ao plano de águas. Só que nós estamos vivendo também um momento agora, que é um momento muito sério. Em 2017, o Eric Fabres, ele lançou o plano de contingência de estiagem, que é uma adequação de medidas a serem adotadas no plano de águas, que prevê a perfuração de poços e a forma pela qual nós poderíamos aí estar dando uma solução para esse problema hoje da falta de abastecimento. Se tivéssemos realizado o plano de contingência de estiagem em 2017, nós não estaríamos passando por esse problema. Só que a questão ligada, toda vez que nós falamos aqui do plano de águas, plano de contingência de estiagem, nós temos que pensar em tudo que deve ser feito. Porque quando você fala de uma crise hídrica, nós estamos entrando também na questão das perdas de águas tratadas. Então, como nós vamos fazer para tratar a diminuição dessas perdas? A diminuição das perdas é tratada por intermédio da setorização. A setorização, a troca de hidrômetros. Então, tudo isso nós temos que começar a realizar e fazer. E isso é planejamento. É planejamento. Se você faz um bom planejamento, e o DAI é superavitário em 30 milhões ano, a gente consegue realizar tudo isso sem pensar na questão de privatização. A questão da privatização ela aparece a cada 4 anos no DAI. O DAI será privatizado e isso acaba uma sobrecarga sobre toda a população sofrendo com isso, o servidor público sofrendo com isso também, com essa temeridade o tempo inteiro, com a mudança de administração, quando tudo isso é culpa da própria gestão da prefeitura. Nós temos que ter uma gestão técnica dentro do DAI, uma gestão técnica que busque cumprir o plano de águas e o assunto está encerrado. E as consequências disso para o município são muito sérias. Isso não é só a falta da água na torneira, mas também é o desemprego. Quando você pensa numa cidade em que não fornece uma infraestrutura, você não consegue sequer pensar também em instalação de empresas na cidade. Então a questão é ampla, a questão DAI, a questão fornecimento de água, tudo isso aqui é uma questão muito ampla. E não se resolve também você pegar e falar assim, vamos sair perfurando poços. Sair perfurando poços também não é a medida mais adequada. Você tem tudo aqui no plano de águas, ele já tá tudo certinho e detalhado o que deve ser feito. Eu digo que perfurar poços não é a medida mais adequada, é só para você pensar numa coisa, qual é o custo da água quando da captação de uma água de um poço e a captação da água de um rio. O custo da captação de uma água do poço é o dobro do custo da captação da água do rio. Então, se você pensar na solução, a solução é perfurar poços, nós vamos estar vivendo um momento em que nós não teremos recurso para investimento, ou vai ter que aumentar o preço da tarifa de fornecimento de água. Então, as coisas, elas são mais simples do que parece, mas elas estão sempre voltadas à questão da gestão. E não existe essa fórmula mágica, a pessoa fala, isso aqui é muito simples, vou perfurar um poço aqui, um poço ali, vou sair perfurando poços, e isso não vai ter mais o problema. Não, isso é conversa fiada. Nós temos que ter a seriedade com o povo, de falar a verdade, de quais são os caminhos técnicos e sérios a serem seguidos, e é isso que nós vamos buscar fazer no nosso governo. Candidato, em relação ao emprego, o senhor até citou que a falta de água acaba sendo um impedimento até para a vinda de empresas, para o crescimento das atuais. O que o senhor pretende fazer para a geração de empregos? Tendo em vista que os distritos ainda carecem de uma melhor estrutura, há uma perspectiva de um novo distrito, mas os atuais ainda estão com uma situação precária, precisam de investimento, e a prefeitura tem um caixa muito apertado, né? Só 2% do orçamento do ano que vem está disponível aí para investimentos em obras. Não, tá certo. Nós temos, olha, toda vez que você fala de emprego, o que eu falei, você tem que pensar em infraestrutura. Não adianta você ficar pensando que vai ter uma fórmula mágica, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e dar
uma isenção tributária, nós vamos fazer dar um benefício para a empresa se instalar em Bauru. Não. A fórmula de tudo para geração de emprego está ligado à infraestrutura e está ligado também à legislação. Você tem que ter uma legislação aqui em Bauru, uma legislação clara. E essa legislação ela tem que trazer critérios, são critérios objetivos. Vou dar um exemplo para você. Um grande empreendedor da cidade falou para mim outro dia: Avalone, eu quero empreender em Bauru, eu tenho pronto um projeto de 40 milhões que eu vou gastar, eu vou investir na cidade, só que eu não sei ao certo qual vai ser a contrapartida exigida pela CEPLAN para esse investimento. Então, isso gera para o empreendedor uma dúvida. Você tem que ter critérios objetivos para que ele possa saber o quanto é que ele vai investir e qual o retorno que ele terá. Nós temos que investir aqui em Bauru, nós temos que melhorar tanto a parte da legislação, quando você fala do plano diretor, nós temos que acertar o nosso plano diretor, nós temos que acertar também a lei de zoneamento, isso é importante, medida importante para a geração de empregos, porque existem áreas a cidade cresceu e existem áreas que não foram contempladas pela lei de zoneamento. Então, esse lugar que não foi ainda, esse lugar que não foi ainda determinado o que pode ser feito ali, é uma zona nebulosa e que precisa ser esclarecida e acaba gerando problema para as pessoas poderem trabalhar. Nós vamos aqui em Bauru, ligado à empregabilidade, nós vamos adotar a reforma da legislação e também fazer os investimentos, a buscar a melhora e por intermédio também de parcerias público-privados para que a gente possa lançar o nosso Distrito 5 também. Certo. Candidato, um dos gargalos da prefeitura, do município, né, de uma maneira geral hoje, ainda é a Indurb. A Indurb ela é uma empresa que presta um serviço muito importante, né, na limpeza, no transporte, cemitérios. Porém, é uma empresa que apresenta déficit anual, né? Isso varia, já teve ano aí que passou de 3, quase 4 milhões de reais, em outros anos ficou mais perto do equilíbrio. Porém, não é uma empresa que tem conseguido manter de forma permanente esse equilíbrio fiscal. O que o senhor vai fazer com a Indurb? Ela continuará com os serviços atuais? Vai haver uma redução de serviços ou um aumento? O que vai ser feito por lá? Tiago, você tem toda a razão. A questão da Indurb é uma questão que precisa ser tratada e tratada com carinho. Nós temos, ano a ano, a Indurb vem apresentando prejuízo, sim. O prejuízo dela varia de 2 a 4 milhões, o prejuízo da Indurb, e nós precisamos dar uma solução para isso. Como nós enxergamos esse caso? A Indurb é uma empresa que ela trabalha exclusivamente com o município. Então, o poder público é o cliente da Indurb e acaba apenas o município trabalhando com a Indurb. E nós precisamos, na verdade, mudar o estatuto da Indurb e permitir que a Indurb trabalhe também para particulares. Essa é uma das soluções que a gente vê, que você vai aumentar a base da Indurb de clientes, fazendo com que ela possa trabalhar para o particular, para o cidadão. Você imagina aqui na cidade, nós temos tantos empreendimentos aqui na cidade, que se a Indurb, você permitir que ela faça a capinação, limpeza dentro de condomínios, você vai poder aí também ter uma nova fonte de renda para a Indurb. Nós temos que tratar as empresas como empresas e não como uma forma de apadrinhamento, uma forma política de ser lidado, como vem acontecendo. Nós temos que pegar, no caso da Indurb, e permitir a ela que ela tenha, ela trabalhe com a iniciativa dela, de maneira a trazer recursos e receitas saindo do prejuízo. Um outro assunto, candidato, em relação à saúde aqui em Bauru. A gente... não, fica à vontade, pode se hidratar. Perdão. Em relação à saúde aqui do município, a gente recebeu aí o anúncio do governo estadual, a permanência do Hospital das Clínicas, temos também mais um hospital que deve ser inaugurado, reinaugurado, que é o Manuel de Abreu, mas ao mesmo tempo a gente continua com o problema das vagas, os leitos aqui hospitalares para quem é de Bauru, para o munícipe de Bauru.
como trabalhar a questão da saúde. O senhor pensa em municipalizar a saúde? O senhor pensa em fazer uma outra ação de cadastro desses munícipes para terem o acesso aos leitos aqui do município? Como discutir isso com o Estado? Enfim, a saúde no seu mandato, caso o senhor for eleito. Olha, essa é uma questão extremamente delicada, a questão da saúde pública, porque nós não podemos chamar para nós obrigações que pertencem ao Estado. Nós já estamos investindo 190 milhões de reais por ano na saúde e isso representa em torno de 27% do nosso orçamento. Nós temos que na questão ligada à saúde, exigir do governo do Estado que ele cumpra a parte dele. E seja por intermédio dos nossos deputados do partido, nós vamos estar exigindo do governo isso. Não tem como você pensar na municipalização da saúde, nós não temos recurso para isso. Isso não, assumir uma responsabilidade dessa é quebrar de vez o município. Nós estamos vivendo um momento aqui em Bauru, um momento extremamente delicado, seja por intermédio das dívidas que nós temos já no município, que são dívidas altíssimas. Nós temos que pensar na forma de administrar tudo isso para que amanhã até não atrase o salário do servidor. Porque nós estamos no limite prudencial do salário do servidor. Nós temos uma queda de receita orçamentária prevista para o próximo ano. Então, tudo aquilo que a gente começar a vir com conversa de uma coisa ou de outra, de abarcar mais para responsabilidade do município, isso não dará certo. O que nós estamos pensando em tudo isso é a criação do cartão saúde municipal. Dentro do cartão saúde municipal, é um cartão com chip que vai permitir ao munícipe ele ter dentro desse cartão todo o seu prontuário médico, os seus exames e também dar para ele a agilidade no atendimento. Então nós, por intermédio desse cartão saúde, nós vamos tentar também fazer com que evite que o atendimento médico da nossa rede municipal seja destinado a pessoas de fora. Limite prudencial, queda de receita, o senhor falou em dinheiro que provavelmente a gente vai ver pouco aí chegando à cidade em 2021, com emendas parlamentares, enfim. Eu costumo dizer que 2021 vai ser o ano de mais pedir do que receber. Como que o seu governo está preparado para fazer esse trabalho de prospecção de dinheiro, de trazer dinheiro, trazer recursos para o município, de bater na porta ali da Assembleia Legislativa, de cada deputado estadual, lá também deputado federal, senador, da Lesp até a Câmara dos Deputados, como fazer esse trabalho de prospecção de recursos? Avalone. Olha, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que fazer é a lição de casa. É a lição de casa. Nós temos que aqui na prefeitura fazer a nossa redução de despesa também. Não é só pensar em buscar dinheiro fora. Aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é uma reforma administrativa, onde nós vamos buscar diminuir o número de secretarias. Nós vamos baixar o número de secretarias de 12 para 9 secretarias. Se não tem recurso, não adianta ficar com conversa de um monte de secretaria. Vamos baixar de 12 para 9. A Secretaria da Cultura vai estar junto com a Secretaria de Esportes, a CEPLAN junto com obras e também a SAGRA junto com o desenvolvimento. Essa é a nossa primeira ideia para tudo isso. Nós vamos reanalisar as despesas do município, a parte ligada à despesa de locação que o município tem, e tudo que não for estritamente fundamental, nós devolveremos esses contratos. Da mesma forma, aquilo que for fundamental, nós vamos dar uma olhada no valor dessa locação. Se essa locação, se ela ainda condiz e é necessária naqueles termos, se não é o caso de buscar uma outra alternativa. E vamos também buscar, chamar os fornecedores de produtos e serviços para também conversar com a prefeitura. Eu não estou falando que eu vou romper contrato, eu sou legalista, eu vou cumprir contrato, mas eu vou fazer na prefeitura o que eu faço na minha empresa. Na minha empresa, quando nós estamos passando por um momento difícil e nós tivemos renegociando
as locações. Conseguimos abatimento de 30% no valor das locações e a gente fica pensando o porquê que a municipalidade também não faz isso, já que nós temos tantos prédios aí vagos na cidade que daria para ser utilizado em termos de conversa para a diminuição dos valores. Então, nós temos que começar pela lição de casa. Depois, sim, pensar em buscar recursos fora. E quando eu falo lição de casa, eu também estou querendo dizer a respeito da informatização da prefeitura. A prefeitura, ela se diz informatizada, mas ela tem apenas um banco de dados, tá? Então, nós temos que informatizar a prefeitura e fazer com que a prefeitura ela trabalhe até no sistema de esteira, onde quando termina o trabalho de um, começa o trabalho de outro. E com isso, os processos internos, eles sejam processos digitais. Então, você faz com que a produção aumente, você começa a ter uma gestão muito melhor, gestão tanto do servidor público como gestão das demandas e diminuição do custo. Nós temos que fazer isso. Na minha empresa, eu tenho 90 mil processos na minha empresa. E eu consigo fazer gestão desses processos porque eu tenho um sistema inteligente. E dentro da prefeitura, você tem que ter um sistema inteligente, onde aponta para você tudo. Fora tudo isso, aí sim nós vamos chegar do outro lado, que é também o aumento da recuperação de crédito. Nós temos uma carteira de crédito de 250 milhões na prefeitura. E eu digo, eu sou um especialista em recuperação de crédito. E nós vamos buscar fazer com que a carteira da prefeitura seja tratada com carinho para aumentar essa recuperação. Então nós vamos trabalhar, de um lado, a diminuição de despesa, do outro lado, o aumento da receita, mas o aumento da receita vindo pela recuperação pelo partido jurídico da prefeitura. E ainda, aí sim, nós vamos chegar no ponto de pegar e pedir recurso com deputados, com senadores. E nosso partido, o Partido Republicano, nós temos o vice-presidente da Câmara, que é o ex-ministro Marcos Pereira, está conosco nesse projeto e vai nos ajudar muito nesse sentido. E como que é a relação que o senhor tem, né, o seu partido com o governo do estado e com o governo federal, né? Nos dois, o partido é base aliada. É base aliada e nós vamos usar dessa base, né, para conseguir recursos para Bauru. Só que eu digo uma coisa, eu acho que nós estamos vivendo um momento tão delicado que tem que acabar com essa história de questão apenas de partido político. Esse partido está comigo, outro partido não está comigo. Acho que é um momento de união de forças. Então eu espero contar, espero contar com o nosso deputado Capitão Augusto, contar com o Rodrigo Agostinho, contar com todas as pessoas aqui para que ajude Bauru. Bauru passa por uma situação extremamente difícil. E é um momento agora, não é um momento de vaidade, é um momento de ajudar a nossa cidade. Umas duas últimas questões, candidato. Feridas da cidade de Bauru que aí tendem a querer fechar. Eu digo a liquidação da Coab e também da estação de tratamento de esgoto. Rapidamente a questão da Coab, como vai ser tratada caso o senhor vença? A Coab ela tem que ser liquidada o quanto antes. E eu digo o quanto antes para você, eu digo o seguinte, nós temos uma apuração de contas aí, pelo que está sendo mostrado, 350 milhões seria a dívida da Coab com a Caixa Econômica Federal. Então nós temos que pensar não só nessa dívida de 350 milhões, mas também numa compensação. Na minha visão, nós temos que ter força política nessa negociação para também passar a nossa carteira de mutuários para a Caixa Federal. A Caixa Federal trabalha com mutuários, nós temos que passar a nossa carteira de mutuários para a Caixa Federal, para não ficar com essa operação com a gente aqui dentro de uma sala, como todo mundo fala, e fazer a compensação. Com isso, a gente conseguiria diminuir a dívida em mais de 70 milhões. E aí assim, nós vamos ter uma redução grande dos débitos, nós vamos fazer o levantamento dos imóveis, que é avaliado em torno de 120 milhões, 110 milhões. A maioria todos penhorados ainda em razão das outras ações judiciais, né? E buscar a solução. Não tem como fugir de tudo isso. Não tem como fugir.
chegar e falar, a nossa participação é de tanto, é isso, é aquilo. Não, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, nós temos que acabar com essa dívida e seguir para frente. No caso da estação de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de esgoto ela tem que seguir as obras dela. Nós já estamos com 70%, se eu não estou enganado, das obras realizadas, já tem 90% dos equipamentos adquiridos, e o que nós temos que fazer é o ato, né? Terem tudo isso aqui, é o acompanhamento técnico da obra e também os projetos executivos estarem todos prontos. Que esse foi o grande problema dessa obra. Começou mal, caminhou mal e agora tem que ir acertando essa obra no decorrer dela. Não adianta as pessoas virem falar assim, você vai rescindir o contrato com a empresa, isso, aquilo. Não, o problema não está sendo da empresa que está executando. O problema todo da estação de tratamento está intimamente relacionado com a falta dos projetos adequados. Candidato, em relação à mobilidade urbana, transporte e obras de estrutura, drenagem, como fazer essas obras? Volto a dizer, né? Falta dinheiro, o senhor falou que vai fazer um enxugamento, uma reestruturação da máquina, mas onde vai ser priorizado esse investimento? Vai ser em asfalto, vai ser em drenagem, vai ser em mobilidade urbana? Onde o senhor pretende colocar esse recurso? Nós temos que estabelecer prioridades. Sempre, toda vez que você tem pouco recurso, estabelecer prioridade. Qual é a nossa prioridade? Quando eu falo, você pegar a questão, até da questão das enchentes que nós temos na cidade, nós temos que começar a fazer pelo menos o básico, que é a limpeza dos bueiros integral antes do período de chuvas. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que pegar na questão da mobilidade, nós temos que exigir até da empresa de ônibus que nós temos aqui contratada na cidade, que ela cumpra efetivamente o contrato dela. A frota de ônibus aqui em Bauru, pelo contrato, agora recentemente o Gazeta, ele fez uma nova licitação, a empresa venceu essa licitação e nós vamos ter que ficar com essa empresa por mais aí 10, 15 anos. Só que o contrato ele prevê a idade mínima do ônibus na idade média do ônibus de 4 anos. Se a idade média é de 4 anos, nós temos que exigir que a empresa cumpra isso. Então, esse também o que eu quero mostrar para você é que se a gente começar a exigir que as condições sejam cumpridas, que estão no contrato, já vai melhorar muito. Porque nós temos aqui a empresa trabalhando e uma frota antiga. Nós não temos o número de ônibus à disposição e nem o cumprimento de horário para o trabalhador. Então nós temos que começar a exigir que as coisas aconteçam na nossa cidade. E, no que diz respeito a investimentos, é lógico, nós temos sempre um planejamento de investimento. A Avenida Água do Sobrado, que deu início, o Rodrigo começou algumas desapropriações, começou a acertar para fazer a Avenida Água do Sobrado, é uma das prioridades que nós temos, em razão do gargalo que tem ali na Praça do Relógio. Isso é de suma importância estar realizando isso. E os recursos para fazer essa obra talvez estejam até na ação popular do viaduto Nicolinha Valone, que você tem ali preso em torno de 70 milhões do acerto de contas. Então nós temos que ir atrás de recurso, atrás de dinheiro e buscar fazer os investimentos para isso. Candidato, infelizmente nós não temos mais tempo. Rapidamente, então, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a participação. Para mim é um grande privilégio estar saindo candidato a prefeito da cidade de Bauru, que é a cidade que eu amo, a cidade que eu cresci. Aqui eu tenho minha família, construí minha empresa, aqui eu tenho meus amigos, e é a cidade que eu quero um futuro melhor. Eu quero ajudar essa cidade a crescer e desenvolver. E a gente vê no dia a dia que é preciso ter uma união maior. E eu quero governar Bauru e governar independentemente de partido político. Eu quero chamar as pessoas e ter uma união aqui dentro de Bauru. Bauru precisa de uma união para resolver os problemas dela. Então, o Edu dentro da prefeitura, o Edu vai governar com praticamente todos os partidos, desde que tenham pessoas boas. Nós precisamos estar do nosso lado pessoas técnicas, pessoas boas, pessoas com prestígio, para poder tirar Bauru dessa situação tão triste que vivem. Tenho ao meu lado Moisés Rossi como meu vice
E nós pedimos a todo eleitor de Bauru que nos honre com o voto no dia 15, vote 10, Edu Avalone, prefeito. Muito obrigado, candidato, pela sua participação. E termina aqui mais uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Se você perdeu algum conteúdo, corre lá nas nossas redes sociais e acesse no Facebook da 96 FM e também do Jornal da Cidade. Lembrando, faça uma escolha consciente e exerça sua cidadania no dia 15 de novembro. Trabalhou comigo nesta série de sabatinas, Thiago Navarro. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Ricardo. Foram as entrevistas aí com os 14 candidatos, né? Todos passaram por aqui, puderam expor suas propostas e agora o ouvinte e eleitor de Bauru tem a opção aí de analisar. Como você disse, os conteúdos estão disponíveis no site da 96 FM do Jornal da Cidade, também no Facebook dos dois veículos, no YouTube do JC, então as pessoas podem acompanhar e no dia 15 de novembro fazer a sua escolha aí para a Prefeitura de Bauru e também para a Câmara, né? Vota primeiro em vereador, depois para prefeito. Tá certo, se tiver segundo turno a gente volta. Com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela parceria. Obrigado também a Rogério Lopes TV, toda a qualidade de imagem e de som. Rogério Lopes TV nas redes sociais. Obrigado, Rogério, pela companhia, pelo profissionalismo. Então, dia 15 de novembro é com você e a gente com a prestação de serviço sempre à disposição na 96 FM, Jornal da Cidade e Rogério Lopes TV. Até lá, tchau, tchau.